A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da palavra do Senhor que encontra-se no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 31, dos versos de 1 ao 7. Diz assim a palavra de Deus: o suicídio de Saul. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. Assim foi que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale e a leste do Jordão viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonaram suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. O título que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você nesse dia é: suas escolhas têm efeitos. Esse texto que nós acabamos de ler, de uma forma resumida, dividindo em partes, a gente observa que logo de início, existe uma fuga dos israelitas frente aos filisteus. Os filisteus estavam avançando, estavam atacando e os israelitas fugindo, tamanha pressão que vinha dos filisteus. Um exército preparado, um exército acostumado a combater e com toda a sua estrutura colocou a pressão sobre o povo israelita de tal forma que eles fugiram, estavam em desvantagem. Quando você parte para uma segunda parte da análise desse texto, que fala do suicídio de Saul, a gente verifica que houve uma perseguição. Houve um ataque, houve uma perseguição, e essa perseguição culminou com a morte dos filhos de Saul, Jonatas, Abinadab e Malquizua. Na terceira parte da análise desse texto, nós conseguimos ver que o combate de alta intensidade que estava acontecendo no local fez com que Saul, o rei, fosse ferido pelos flecheiros filisteus. E quando ele viu que ele estava naquela situação de ser submetido a uma grande vergonha, de ser entregue a um outro rei, ele teve a ideação suicida. Ele pediu primeiramente para o seu flecheiro tirar a sua vida, o seu escudeiro, tirar a sua vida, e o escudeiro não quis fazer isso, se recusou a fazer isso. Então aí vem a ideação suicida de Saul e ele tira a sua própria vida. Ele se suicida, e logo após o escudeiro, vendo que o seu rei havia tirado a sua própria vida, também o fez. Olha só como uma atitude errada influencia aquelas pessoas que estão sob a sua influência, sob a influência. Então aqui a gente verifica que essa atitude de Saul levou também o seu escudeiro a fazer o mesmo, a tirar a sua própria vida. E ao final nós verificamos que houve uma dispersão do povo israelita. Então aqui a gente vê que Saul chegou no fundo do poço. Ele foi um rei escolhido, ungido por Deus para reinar sobre o povo, porém ele jogou tudo fora. E isso que nós acabamos de ler já é o final. O suicídio de Saul é o final. É aquele momento onde ele não tinha mais saída. Mas as escolhas que Saul fez lá no passado refletiram nesse momento em que ele estava vivendo, onde ele foi derrotado pelo exército filisteu, foi humilhado, foi envergonhado e culminou com o seu suicídio. Deus já havia falado para Saul que o reinado dele não seria perpétuo, não seria eterno. Ou seja, Deus tinha se arrependido de ter ungido Saul para ser rei sobre Israel, porque ele desobedeceu.
aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Num dos fatos que fizeram com que Deus viesse se arrepender foi quando o próprio Deus falou por meio do profeta Samuel dizendo: você vai destruir o exército amalequita. Você vai destruir o povo amalequita. Você vai destruir os bens amalequitas. Ou seja, tudo que for amalequita você vai destruir. Você vai prevalecer, mas é para destruir, porque eu estou com você. E quando assim ele o fez, destruiu parte do exército, destruiu parte dos bens amalequitas. Não destruiu totalmente, pegou a melhor parte, preservou a figura do rei. Isso foi uma desobediência muito clara. E ele ofereceu um holocausto, um sacrifício daquilo que ele conseguiu de despojo dos amalequitas ao Senhor. E ali foi um erro muito clássico. Quem oferece holocausto, sacrifício pelo povo à época era o sacerdote, não o rei. E Deus havia mandado ele aniquilar os amalequitas. E ele não o fez. A desobediência. E naquele momento, Deus já havia selado o destino dele em relação ao reinado sobre Israel. E essa escolha gerou o que nós acabamos de ler. Saul fez a escolha errada. Saul escolheu desobedecer a Deus. Saul escolheu ouvir o seu próprio coração, aquilo que ele acha ser correto. Saul fez tudo aquilo que Deus não mandou ele fazer. E qual foi o efeito dessa atitude? Foi morte, foi perda da honra que Deus havia dado a ele. E nas nossas vidas, caros ouvintes, não é diferente. Guardadas as devidas proporções e dentro do contexto que cada um vive, as nossas atitudes, as nossas escolhas têm seus efeitos. Então, que neste dia você procure analisar você mesmo e fazer as escolhas corretas, porque a sua escolha tem efeito. Aquilo, a lei da semeadura, aquilo que você plantar, você vai colher. E quando nós analisamos a lei da semeadura, nos ensina muito sobre o que planta e o que se colhe. Se você plantar, se você escolher buscar a Deus, você vai colher. Você vai ter os efeitos positivos na sua vida, de intimidade com Deus, de ouvir Deus falar contigo. Quando você busca a Deus em oração, em leitura da palavra, em jejum, que nós costumamos dizer que é a tríade do cristão, que sustenta, é o tripé que sustenta um crente de pé, tem os efeitos positivos em sua vida, é buscar a Deus, por meio da oração, jejum e meditação da sua palavra. Se você fizer essa escolha, o efeito será positivo na sua vida, na sua família. Escolha a sua família. Escolha se dedicar à sua família. Escolha ter tempo para a sua família, que os efeitos são lindos e os efeitos são positivos. Você vai ter filhos emocionalmente estruturados, você vai ter um casamento organizado, um casamento de reciprocidade, de renúncia. Você vai ter um casamento firme na rocha. Valorize, escolha a sua família, o efeito virá. Escolha estudar, se aperfeiçoar, que o efeito virá. O efeito vai ser uma promoção, o efeito vai ser uma porta que vai se abrir. Escolha estudar, independente da área em que você esteja. Escolha a coisa certa. Faça a escolha correta, escolha ter saúde, escolha se alimentar bem, escolha fazer uma atividade física, seja ela qual for, que seja benéfica para a sua saúde. Quais serão os efeitos que você vai colher? Uma vida saudável, um corpo funcionando em equilíbrio. Então, eu estou dando esses exemplos para que possamos entender como as nossas escolhas elas têm efeito. As amizades. Não são todos que serão nossos amigos. Selecione as amizades, seu namoro, seu casamento. Selecione, escolha de forma correta. Cuidado com julgo desigual. Cuidado. Escolha a pessoa correta não porque
ela é bonita por fora, verifica se é bonita por dentro, se ele é bonito por dentro e não somente por fora. É dessa maneira, com esse discernimento, que a gente consegue fazer alguma escolha correta. Mas aí vem a seguinte pergunta: como eu sei que eu estou fazendo a escolha correta? Quando nós submetemos a Deus aquilo que nós queremos escolher, aquilo que nós queremos selecionar, quando nós colocamos na presença do Senhor, Deus não nos deixa sem resposta. Ele nos responde, Ele confirma e Ele faz com que aquilo que o nosso coração está almejando, alinhado com a vontade dEle, se concretize. Que nós possamos fazer a escolha correta. Não façamos como o rei Saul, que escolheu desobedecer a Deus, que escolheu viver conforme o seu coração, sabendo ele que o coração do homem sempre foi enganoso. O que nós achamos que é certo, que é bom, Deus olha numa outra perspectiva e nos mostra que aquele caminho não é o correto. Não façamos igual ao rei Saul, que preferiu desobedecer e ele perdeu tudo que tinha. E culminou com a sua própria vida sendo retirada. Os efeitos, eles vêm quando nós fazemos as escolhas. Que você possa refletir neste dia e procurar realizar sempre as escolhas corretas, porque ela tem seus efeitos. Que Deus abençoe a sua vida, caro ouvinte. Que você tenha um dia de vitória em nome de Jesus. Amém.